Olá, boa noite. Hoje estamos mais um dia aí, eu e o Gabriel, vamos entrevistar uma pessoa muito importante para esse ministério, né? É mais que uma amiga, é da nossa família já, a irmã Dora, e vai ser muito legal o tema de hoje. Vai ser testemunho, uma intimidade e experiência com Deus, né? Não poderia ser com outra pessoa, pelo pouco que eu conheço dessa mulher de Deus, né? O pastor Milton já conseguiu falar algumas coisas pra gente e o que ela vem pegar aqui também ela sempre traz algo novo. Então hoje nós estamos aqui com a irmã Dora. Se apresente um pouquinho, irmã, pra gente, por favor. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? É, a Por Vivo é uma família para mim. Pastor Milton é sem palavras, né? Ele é bem diferente, é um pastor diferenciado, né? Ele é aquele pastor que você fala que ele saiu do meio e Deus tem aprovado o ministério dele e tem dado pessoas como vocês que estão fazendo a diferença, né? E a gente está aqui para fazer o melhor para Deus, né? Para Deus cometendo todas as gafes possíveis, porque tem que ser. E aqui estou à disposição. Amém. Quem vai ser o líder das perguntas? Gabriel. A gente vai jogando. Bom, irmã Dora, eu queria começar querendo entender como foi que a senhora conheceu o Evangelho de Jesus Cristo. Como foi isso? Cara, tu fez a pergunta. Aí, é logo de começo? Aí não dá, né? Logo de começo. Então, as pessoas seguem do pressuposto, pela minha idade, que eu nasci na igreja, né? E, na verdade, a história, assim, eu vou resumir bastante, porque tudo meu é bem longo, né? Mas como é que foi? Eu aceitei Jesus com 14 anos. O meu pai era espiritualista, né? Ele era mesa branca, kardecista. Minha mãe era crente, mas de uma época onde as pessoas se casavam sem saber quem era o marido e não podiam se separar mesmo que houvesse agressão. Então, era essa a história da minha família. Os meus avós eram crentes, meus tios, tudo mais. A minha família, minha mãe e meu pai, tinham essa dificuldade. E eu aceitei Jesus com 14 anos. Uma prima da minha mãe me levou para a igreja, eu aceitei Jesus. Mas eu saí da igreja com 18. E eu fiquei 6 anos fora. E nesse período eu tive uma filha, Lídia, fui mãe solteira. E houve vários desafios nisso. Aos 14 anos eu já liderava na Assembleia de Deus no Ministério de Santos, que era a única, né? Hoje, graças a Deus, tem várias. E eu liderava, eu tinha algumas lideranças na igreja na época, mas como eu não tinha família que era crente, né? Eu era a única na minha casa a servir a Deus. Tem minha mãe, mas minha mãe, como eu disse, meu pai era abusivo, então ela não tinha liberdade e eu também não. Eu só podia ir à igreja dia de domingo. E se eu fosse de manhã, não podia à noite. E em casa as coisas eram bem complicadas. E como a gente tem horário para terminar, eu não posso contar tudo, senão a gente vai passar a noite Pode aqui. falar, fica à vontade. Mas eu acabei que, com 18 anos, eu não aguentei a pressão. Porque a dificuldade na época, e eu acho que essa dificuldade ainda continua, quando você é crente e só você serve a Deus, só você aceitou Jesus na tua casa, você tem dificuldade, porque parece que a igreja ela já tem grupos familiares, ela tem, né, os grupos formados. Então, quando você chega, como eu, que não tinha ninguém, então você fica meio perdido. Porque na época eu era da igreja da Campos Sales, que era o Ministério de Santos. Campos Sales era enorme. Então, meio que estava perdida ali. Ninguém ia me visitar, porque meu pai era agressivo, então era uma outra época, né? 50 anos atrás era diferente.
E acabou que e isso também não é justificativa. Eu saí da igreja com 18 anos porque eu acho que eu deveria ter saído com 18 anos, porque eu não amava Jesus o suficiente para morrer por ele. Eu aceitei Jesus aos 14, fui batizada nas águas com o Espírito Santo, mas eu digo que eu ainda não tinha maturidade ou intimidade para saber de fato sofrer por ele. Eu aceitei um Jesus que seria bom demais, né? Não dava para sofrer por ele. Então, quando começou o sofrimento, que nem era sofrimento hoje, mas assim, aquele falatório, aquele diz que me diz, aquela conversa, né, de criança mesmo, as fofocas que acontecem com o jovem, né, você está casado, você não está, você está namorando, você não está, você está ficando, você não está, aquela conversa. E eu não aguentei, saí e fiquei 6 anos fora. E quando eu voltei, aí sim, quando eu voltei, aí eu voltei com convicção que eu amava. E que agora sim eu tinha aceitado ele, disposta a morrer por ele. Eu acho que a diferença é essas pessoas saem da igreja e culpam a igreja. E na verdade a culpa não é da igreja nem dos irmãos. Eu não tenho convicção que eu o amo. Eu ainda não estou convicta que não sei viver sem ele. Então eu saio inventando 1000 desculpas, lógico, culpando os outros, porque o papel de vítima, todo ladrão acha que é o melhor, né? Eu sempre sou inocente, culpados são os outros, é o meio onde eu vivo, as pessoas, o que disseram, o que falaram, né? E na verdade não, fui eu que não tinha convicção de salvação de fato. Eu havia tomado um banho convencida por alguma coisa, mas não tinha firmeza, não tinha raiz. A senhora teve algum tipo de influência quando a senhora foi batizada? Porque a gente sabe que ainda hoje tem muitas igrejas que têm metas para batismo, né? E aí, muitas vezes os jovens vão por emoção, muitos jovens se batizando cedo, muito novo, né? Sem essa convicção que a senhora falou que a senhora não tinha. A senhora acha que teve um pouco disso no seu batismo? Eu acho que sim, porque na época os meus pais não eram crentes, então eu queria ser aceita na igreja. Uhum. E uma das regras de aceitação, né, é o batismo. Ah, vamos ver se é crente mesmo, Uhum. né? Ou não, tá, vamos ver se é crente mesmo. É a história do noivado e casamento, né? Seu namoro só é correto se você noivar e casar. Uhum. Agora, se você começar a namorar demais, aí tá errado. Então, são situações. Eu não digo que o meu é o geral, eu vou dizer que a minha foi exceção, Uhum. porque as minhas filhas se batizaram e não se desviaram. Eu tenho 5 filhos e cada um se batizou numa época. A Stephanie aos 9, não, com o Espírito Santo. A Stephanie aos 11, a Priscila aos 11, o Silas aos 15, a Grace também com 14 ou 15, e a Lídia com 16, eu acho. Eu não tenho muito bem as idades, mas todos nessa fase e todos permaneceram. Então, qual foi a diferença? Eu era crente. Uhum. Tinha uma estrutura por trás, né? Você entendeu? Agora, no meu caso, eu batizei, eu desci as águas, mas os meus pais, a minha mãe, tadinha, nem se fala, mas o meu pai, no caso, era kardecista. Meu pai tinha 2 pensões, uma em São Vicente, na Martim Afonso, outra na Marquês de São Vicente, e eu estava à frente delas com 13 anos. Então, eu tinha uma carga muito grande para a minha idade. E não tinha o respaldo da igreja. A igreja ela não estava atrás de mim, eu estava só.
né? A mocidade foi porque era uma época muito diferente. Então você tinha assim N padrões, vestido, cabelo, tinha os costumes eram muito vistos e cobrados. Então, de repente, uma moça de 14 anos, que os pais não eram crentes, né? Minha mãe era, mas tinha toda essa situação. O pai era abusivo. E aí, então, eu entro na igreja. E a primeira coisa que eu chego lá é que havia famílias que já tinham, né, anos ali, haviam construído a igreja, e aí você chega. E aonde você vai se encaixar aí? Não vai. Não vai se encaixar. Não vai se encaixar. Eu acho que para a senhora acho que foi muito difícil, porque pelo que a senhora está contando, a senhora se sentiu sozinha. Então imagina uma cabeça, né, de 14 anos, né? Eu entrei no evangelho, o evangelho é isso. Imagina, poderia nunca mais ter voltado, poderia nunca mais ter pisado numa igreja, mas aos 18 anos a senhora retorna e viu que realmente somos nós que não temos a convicção do que é servir Jesus. Eu esperava, que assim, agora, na minha idade, eu imagino assim, quando Jesus é batizado, ele é levado ao deserto para ser tentado. Então, todos os que são batizados serão levados ao deserto para ser tentados. Mas eu não sabia disso, né? Era aquela, bora todo mundo. Pra você ter ideia, eu fui descer as águas, eu nem sabia que tinha que levar roupa para trocar. Eu não sabia. Ninguém havia dito para mim, não, leva roupa, que lá você vai ter, né? Não, eu não sabia. Então, eu voltei molhada e no ônibus, porque foi em Santos e eu morava em São Vicente, e no ônibus eu vim com as janelas abertas, porque se meu cabelo chegasse molhado, como é que eu ia explicar para o meu pai? Entendi. Da onde eu vim? Né? Então tinha toda essa situação. Mesmo assim, eu fiquei na igreja 4 anos. Mas eu fiquei na Campos Sales. E durante esse período de 4 anos, eu tive cargos, né? E tive N situações. Quando eu fui para a igreja menor, isso é muito interessante, eu fui para o Jardim Nosso Lar. A igreja era menor, então eu era mais vista e mais cobrada. Você vê, na Campos Sales, eu estava no meio da multidão. Mas no Jardim Nosso Lar, já não. Eu já não estava no meio da multidão. As pessoas cobravam e me viam mais. E aí começou a dificuldade e eu não tive estrutura. Eu não digo que foi ninguém, não foi a igreja, não foi ninguém. Fui eu que precisava passar por Samaria. Eu precisei dos 6 anos do mundo. Né? Alguém vai dizer, mas não, eu precisei sim. Foi os 6 anos do mundo que me fizeram o que eu sou hoje. O olhar mudou. Sabe? Você olha e pensa... Como eu te disse, eu voltei para a igreja com a minha filha, com 3 anos. Eu voltei mãe solteira. Aí o desafio qual era? O preconceito era muito maior. Uma filha ainda. Muito maior. E naquela época, nossa, o pessoal achava assim que mãe solteira era... Um desleixo, né? Não, você ia pegar o marido de alguém. Entendeu? Estava muito mais fácil. Entendeu? Estava muito mais fácil. E é aquilo, né? A minha vida pregressa, ela me precedia, né? Onde eu chegava, todo mundo já sabia quem porque é interessante, como eu mudei para o bairro do Jardim Nosso Lar, então a minha casa era no Jardim Nosso Lar e a igreja também. Então quando eu me afastei da igreja, o povo tudo me viu, crente e descrente. E descrente é osso, né? Aí quando eu volto para Jesus, eu volto com a menina.
Então a dificuldade agora foi muito maior, mas eu permaneci. Glória a Deus. Você entendeu? Então, de repente, a ida ao mundo, os 6 anos de mundo, me deu uma dependência maior. Espera aí, o mundo é péssimo. Não, vou ficar na igreja. Não, eu quero minha filha na igreja. Então, assim, de repente você volta e agora é o que Paulo diz. Paulo, ele colocou as coisas que ele havia aprendido como nada. Ele diz assim, é adubo, né? É adubo, é vitamina para a planta. E eu acho isso, eu acho que o tempo que eu passei no mundo para mim foi magnífico, porque eu vim de lá outra Dora. Eu vim de lá, sabe, sem preconceito. Se alguém dissesse para mim assim, olha, aquela mulher é mais solteira, eu ia me aproximar dela. Pô, tá sofrendo. Eu sei o que é sofrer. Eu sei. E esse eu sei te faz melhor, pô. Entendeu? Faz melhor. Às vezes o fato de você nunca saber, você for criada, você não ter... Talvez o fato de eu ter perdido, eu nem perdi também. Porque é tão interessante. Na época, gente, eu nunca parei de falar em línguas, mesmo desviada. Eu nunca perdi esse dom. Eu chegava na igreja, Deus me visitava, eu falava em línguas, o pessoal falava assim, voltou para Jesus. Eu voltei. Era Jesus que estava ali dizendo, eu estou aqui. Entendeu? Então, assim, foi muito, foi muito interessante. Eu acho que Deus fez bem em me deixar em Samaria por um tempo. Eu acho que também a gente, ouvindo a senhora falar, a gente fica pensando que Jesus nunca nos deixa. Não. Mesmo se a gente está no mundo, ou se a gente está desviado. Eu me lembro que a senhora falando aí, eu me lembro que quando Jesus estava me chamando de volta, né? Porque eu também passei por acho que todo mundo, né? Passei por Ou quase. Passei por uns problemas e tal, e me desviei um pouco e tal. E Jesus sempre me cercando, falando para eu voltar, me cercando. E eu falava não, até que veio uma enfermidade na minha vida. E através dela, eu voltei, porque Jesus falou assim, ou tu volta agora, ou já era. Ou já era. E eu tomei a melhor decisão até hoje. Falei, Jesus, nunca mais eu vou te soltar. Porque mesmo a gente estando fora, Jesus sempre ainda está com a gente. Mas tu vê, o fato de você ter saído, que a gente ia conversando no carro, né? O fato de você ter saído te deu estrutura para o plano que ele tinha. Exato. Entendeu? Eu sou bem isso. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem. Nós é que temos esse preconceito. A gente olha a pessoa fora, ai meu Deus, ela está fora. Não, ela não está. Ela está dentro do plano de Deus. Jacó, quando ele estava lá fugido, né? Olha que interessante. Jacó, ele rouba a primogenitura. Ele engana, ele faz tudo de errado. Tá. Aí ele corre lá para a terra de Labão, né? A mãe dele fala, vai lá pro meu primo. Tá. No caminho ele deita numa pedra. Gente, pelo amor de Deus, se fosse um de nós aqui que a gente tivesse o nosso pensamento humano, o homem acabou de enganar o pai cego. Como assim ele está vendo uma escada que sobe e desce anjo? Você entendeu? Então, tudo assim, errado, ainda vê a glória tudo de errado, Deus. como assim, gente? Como assim? Mas ele vê. E quando ele chega, tu vê, ele está todo errado, ele está brigado com Esaú. Esaú quer matar ele, gente. No entanto, lá, ovelha fica malhada, ovelha fica branca, ovelha, e ele é abençoado. Né? E aí a gente fala assim, mas isso não é estranho? Não condiz, né? Tá entendendo? Então, assim, às vezes, nos falta, eu acho assim, a visão além do alcance.
sabe, Thundercats? A visão além do alcance. A pessoa está ali, ela tá em Samaria, mas tem um porquê. Uhum. Lá na frente, tudo que parece confuso hoje vai se resolver. É. A gente precisa dessa fé, né? Quando a senhora esteve nesse deserto que a senhora passou, É. né? A senhora falou que na igreja lá a senhora era sozinha porque chegou sozinha mesmo. Mas teve a intensificação dos irmãos, de alguém tentar buscar, ajudar? É que era uma outra época, né? Então, na época, sim, a gente aprendia que a gente aceitava Jesus, ia para a consagração, ciclo de oração, e, né? Então, o que acontece? Eu fui para aí, eu fui para a consagração, fui para o ciclo de oração. Então, os meus amigos eram sempre os mais velhos, porque era essa, a época era assim. Uhum. Não era um grupo de juventude como é hoje. Ninguém andava solto. Uhum. Né? Você tinha que andar com o pai, com a mãe, com o tio, com o avô, com o irmão. Né? Eu não tinha ninguém. Então eu tinha os mais velhos. Tinha um grupo, depois eu fui para o grupo de mocidade e tal. Mas era uma época diferente. Era uma época bem diferente, né? Hoje a gente tem, assim, o pastor Milton tinha um grupo, né? Tinha um grupo do meu irmão, o pastor Milton, daí, mas já no Jardim Nosso Lar, quando a igreja era menor. Na igreja grande, a igreja grande, Uhum. né? Na igreja pequena, a gente teve amigos, mas é muito interessante a vida espiritual. A Bíblia diz que há tempo, há tempo. Então era muito complicado. Meu pai não recebia ninguém em casa, Uhum. entendeu? Meu pai era muito ignorante. Então ele não recebia, não deixava ninguém em casa, né? E ele tinha aquelas reservas de culto, então não era nem culpa de ninguém não ir. É que não dava mesmo Entendi. para ir, né? Mas estamos aqui, né? A senhora já teve, tipo, alguma experiência assim, ou experimento assim com Deus, que tipo assim, a senhora olhou a situação e falou assim, ó, só Deus poderia ter me tirado dessa, ou Eu só acho que a Deus? minha vida inteira. Acho que eu nem dei gente Fala de uma A aí a pra Z. gente, fala uma pra gente que a gente quer. Começa De pelo A A, a então. Z. Meu Jesus, tem misericórdia. Assim, olha, isso não é via de regra, tá, gente? Por Deus. Minha experiência. Bati até no microfone. Eu voltei, fui para a igreja e eu tinha a menina, né? E era um lugar muito difícil, né? Preconceito e tal. E aí eu orei. Eu falei, Senhor, eu morava na casa, eu tive que ir trabalhar na casa de uma mulher. E teve uma série de situações. E eu orei, pedi para o Senhor, falei, Senhor, prepara alguém, né, um pai para minha filha. Aí o meu esposo, ele morava na Pedro Lessa. E ele teve um pastor que era conhecido nosso, na Quadrangular. Ligou para o meu marido, que não era marido, né? Não me conhecia. Disse assim, olha, eu queria que você orasse por uma moça, que ela está passando por uma luta muito grande. E ele foi, dobrou o joelho, orou. E ele falou assim, essa moça, ela aí me descreveu para o pastor. Falou, eu tive uma visão, eu vi essa moça. E me descreveu. E aí o pastor falou, olha, a gente vai subir o monte. Na época a gente subiu o monte. E eu vou chamar para ela subir, tá bom? Tá. Aí a gente foi subir o monte e naquele dia eu me atrasei total. E fui a última a chegar. E ele se atrasou também. E ele foi o penúltimo. Então ele ficou num lugar que a primeira pessoa que ele cumprimentaria, ou eu, seria ele, né? Uhum. E aí eu cheguei, era de dia, a gente foi consagração. Aí eu cheguei e falei, paz do Senhor. Quando eu
Dê a paz do Senhor, Deus falou no meu coração, é teu esposo. Eita, agora. Gente, cadê a cara? O chão já era, né? Eu fiquei olhando pra cara dele assim, tipo, faço o quê? Falou pra ele também? Gente, então, faço o quê, né? Não fiz. Fui orar, levantei e tal, no meio daquela oração, o pastor levanta e diz assim, eu quero orar pelo Jairo e pela Dora. Dobra o joelho aqui, eu vou orar por vocês, porque Deus está fazendo uma aliança. Tá, orou. Na hora que eu estou descendo, ao contrário de mim, Jairo nunca saiu da igreja. Ele aceitou Jesus com 15, quando o pai morreu. Ele entrou em depressão, tal, com a morte do pai, ele viu o pai morrer de câncer. E no duodeno, Falmen, né? E ele tinha outros irmãos e tal. Então ele estava na igreja. Ele não conhecia nenhuma mulher, ele nunca havia namorado. Uhum. Aí na hora que a gente vai descendo um monte, né? Ele, na hora lá que eu morou tal, me deu oportunidade e eu falei da minha filha. E ele, Assustou. pô, Assustou né? o homem. A gente soube disso depois, né? Aí na hora que a gente vai descendo um monte assim, aí ele vira para mim e diz assim, você tem uma filha? Eu falei, tem, de 3 anos. Eu fiquei afastada da igreja e tal. E ele, tímido. E aí ele pegou e falou assim, meu Deus. Ele falou, Deus falou para mim que você é minha esposa. Aí eu fiquei olhando para ele, disse, então, né? Que estranho. Isso. Pra mim também. Isso é estranho. E aí, interessante é que isso aconteceu no sábado, mas na quinta eu tinha ido no círculo de oração na Campos Sales. E Deus tomou um vaso. Na época havia vaso, né? De Deus ainda há. Ainda há. A igreja não subiu ainda, né? Uhum. E aí Deus tomou esse vaso e a irmã falou para mim assim, pleiteei tua causa e tomei juízo. E o que tu me pedes há 3 anos eu te dou. Mas na minha cabeça não passou que 3 anos era a idade da minha filha. Uhum. E o que eu pedi era um lar para ela, porque eu não estava na igreja. Eu tinha voltado há 1 ano. Eu falei, há 3? E aí a gente desceu, ele disse assim, falou, você tem uma filha? Ele falou, tenho. Ele falou, vou orar, porque nos meus planos Não tava isso. não estava isso. Só tava só... Né? Tava a Rebeca, não tinha mais ninguém lá, nenhum camelo, não tava. E ele foi orar. E dali 4 meses nós casamos. Olha aí. E fomos para a obra em Belo Horizonte, depois fomos para Diadema, e lá, e lá, e já se passam 33 anos. Pouquinho, né? Olha. Quase minha idade. Então eu acho assim que isso foi muito lindo da parte de Deus. E depois vieram muitas outras, assim, muitas coisas. Nossa, eu estava com ele em Goiás, e isso foi muito marcante, a Stephanie me lembrou. Eu estava com ele em Goiás e nós não temos carro, nunca tivemos carro, nem eu dirijo, nem ele. E lá em Goiás você faz tudo, é tudo longe, 4, 5, 30 quilômetros. Então a gente fazia o quê? Pegava lixeiro não era igual esse, é um caminhão, né? E o pessoal vai jogando lixo na caçamba. E aí a gente subia no lixeiro. Aí a gente subia na caçamba, andava aí uns 3, 4 quilômetros, descia, esperava o leiteiro, que o leiteiro levava o leite, trazia leite, né? Aí pai estava no leiteiro, vamos embora, né? E assim a gente chegava e ainda dava uns 4, 5 dentro do pasto, né? Com os bois. E a gente chegou na casa da Maria. O marido afastou da igreja, tinha tentado forjar um assassinato. Ele tomou veneno achando que ela ia ser culpada, mas aí Deus entrou, fez um milagre, trabalhou, né? E aí a gente foi visitá-los na fazenda. No caminho, tinha um caminho bom
e o caminho errado. O errado passava por um manguezal, né? E a gente errou o caminho. A gente foi para o manguezal. Quando a gente está passando pelo manguezal, eu olho e vejo a pegada na lama de uma onça. Aí eu olhei e fiquei quieta. Mas aí eu dei aquele giro, né? Parei, que aí a água estava no meio da canela, eu não sabia se eu ia se eu vinha, se eu dava a volta. Fiquei parada. Ele estava um pouco mais à frente, virou para trás, virou, né? Olhou para mim e disse, me estendeu a mão e falou, vem. E eu coloquei minha mão na mão dele e fui. Quando a gente chegou lá na casa da Maria, lama, né? Lama que fala. Aí eu fui tomar banho. Aí eu falei, toma banho você, Jairo? E eu fico aqui com a Maria, depois eu tomo. E ele está no banheiro e eu estou conversando com Maria. Maria, você viu, quando a gente estava vindo para cá, eu vi a pegada, tem onça aqui? A Maria falou, tem. Ontem pegou um bezerro. Aí o Jairo sai do banheiro e fala, você viu? Eu falei, vi. Mas nem eu, nem ele falamos que tínhamos visto. E nem o medo que nós dois estávamos sentindo. A única coisa que foi marcante é que ele só estendeu a mão. E eu peguei a mão dele. Então isso também foi para nós assim, incrível. E de uma outra vez também, a nossa vida é marcada de coisas incríveis. A senhora falou sobre milagre. Não é muito. E eu queria que a senhora puxasse um pouco para esse lado, porque assim, a gente escuta muito das pessoas que milagres são coisas grandes e tal, que Deus faz, né? E eu não penso dessa forma. Eu particularmente não penso dessa forma. Mas a senhora tem testemunhos de milagre na sua vida, assim, que Deus foi Eu acho que a gente tremendo. é todo milagre, né? A gente é inteiro milagre. O meu marido, a gente estava em Minas, na obra. Nós tínhamos ido para lá para preparar o caminho para um casal. Na verdade, nós podíamos ter ficado, né? Mas aí a gente achou por bem ficar esse casal. E quando nós estávamos lá, o meu marido teve uma hemorragia. Nós acordamos de madrugada e ele havia vomitado uns 2 litros de sangue vivo. Ele me chamou, disse, Dora, eu vi quando ele foi no banheiro, mas ele falou, Dora, quando eu olhei, eu falei, a gente tem que ir para o hospital. Mas lá, a cidade é Divino, o hospital em Carangola. Onde é? Né? Carangola. É Minas, perto de Ubá, é quase divisa. Eu não sei bem, o nome é Divina a cidade. Assim, a região perto de Juiz de Fora, perto de Ubá, por ali. E aí a gente tinha que ir para outra cidade. Aquela cidade não tinha estrutura. Pedimos a um irmão, o Ismael levou a gente até ao hospital. No hospital ficamos 3 dias, e era carnaval, eu acho que era quarta-feira de cinza, e o médico disse para ele, olha, Jairo, eu não posso te tirar daqui. Você teve uma hemorragia, né, significativa, né, a hemoglobina baixou, a gente precisa que você não dá para te tirar daqui. Ele olhou para o médico, eu estava junto dele, ele olhou para o médico e falou para ele assim, não, mas eu vou embora, porque o seu conhecimento é da mesa para trás, mas a minha fé é daqui para frente. E o médico olhou e disse, você é louco. Não, não sou. Ele falou, eu não vim em Minas para ficar dentro do hospital. Eu vim para fazer a obra de Deus. Ele saiu do hospital no sábado. Domingo a gente estava comendo churrasco. E até hoje. Tá aí. Meu Deus. Até hoje. Foram, assim, muitos milagres. Muitos. Nossa, Deus, ele me sustenta.
não contando graça e vitória, né, de Deus. Uhum. Meu marido, ele ganha o salário. Eu tenho em casa, nós somos em 10 mais 3 bebês. Mas até aqui me ajudou o Senhor. Eu não sei o que é não ter. Eu não sei. Se tiver acabando arroz ou feijão ou alguma coisa parecida em casa, Deus move assim alguém que eu não imagino quem, que bate lá em casa e fala: oi, eu estava lá em casa Eu lembrei de e você. vim aqui. E assim, coisas de. A minha casa inteira foi feita por milagre, inteira. De parede, piso, inteira, inteira. De irmãos que disseram. Eu tinha a minha casa era um muro baixo. E eu queria levantar o muro. Mas eu não tinha dinheiro para levantar o muro, né? As crianças eram até menores, 5 filhos, pensa na estrutura. E aí acordou de manhã, a minha vizinha na época falou assim, olha, de uma rua inteira, e uma rua assim só de família, é o tio, o vô, a avó, um mora do outro, e ela disse assim, olha, roubaram o fio de luz. E atrás da minha casa era um terreno vazio. E ela disse, e foi aí da sua casa que roubaram. Eu falei, então, não foi. Não foi, deve ter vindo do terreno e roubaram meu fio de luz, porque eu estou sem luz em casa. Eu disse, tá bom, deve ter sido então, né? Tá. No outro dia, ela estava fazendo um muro. Subiu o muro da senhora. E ficou meu muro lá de 3 metros não de é fora a possível. fora. Entendeu? E assim Deus tem feito, gente. É muita coisa, tem coisa assim que a gente acha, e Deus faz, Deus é Senhor. Eu Chega a ser tinha, engraçado, né? eu tenho 3 filhas, a Lídia casou, né, que mora lá no Canal 4, o Silas casou e ficou 3 meninas, ficou a Stephanie, a Priscila e a Grace. E, como eu disse, Jairo não ganha muito, mas tinha que manter as meninas, né? E aí Deus levantou uma mulher, que ela tinha 3 filhas na idade das minhas, e com manequim igual. Então, todo ano, cada 3, 4 meses, eu acho, quando começava a acabar a roupa ou coisa assim, enjoada a roupa, lá vinha ela. E a roupa. Então era interessante que eles tinham um poder aquisitivo um pouco maior que o nosso. Então vinha roupa de grife, vinha roupa com etiqueta, isso era roupa, sapato, tudo. Então as meninas saíam para cantar e tal, e alguém olhava assim e dizia, né? Mas de fato, ninguém sabe dos bastidores, gente, né? Eu tô aqui falando com vocês, mas eu não sei o que passa na vida de vocês. Mas eu sei que o Senhor é Senhor. Então, assim, são muitos milagres. Eu tive um bebê nas trompas. E meu bebê, isso foi há 30 anos atrás, a Priscila tinha 2 anos. E na hora que a minha trompa rompeu, eu senti a dor, fui no médico, e eles disseram, deve ser uma gravidez de risco, porque era uma gravidez, né? Mas não era normal, né? Era na trompa, a trompa rompeu. E eu fiquei 4 dias em casa. E quando foi no fim dos 4 dias, eu tive um sonho, eu sonhei que eu passava pelo cemitério e subia. Quando eu chegava lá em cima, tinha um rio muito, muito grande, muito lindo, lindo, lindo. Esse é purpurina, assim. E uma irmã me encontrou e disse, Pai Senhor, que na minha cabeça era uma irmã, mas devia ser um anjo, né? E eu fiquei ali, era tão legal. Aí eu não queria ir embora.
E ela virou para mim e disse assim, olha, você precisa ir. Você volta, mas não agora. Você precisa ir. E eu voltei. Quando eu voltei, eu falei, Jara, a gente precisa ir no médico. Porque eu tinha ido e eles tinham dito que não era nada, então eu voltei e fiquei em casa. E eu falei, Jara, nós precisamos ir no médico. Isso eu já dormia sentada só, né? Já estava assim, no sonho. O sonho foi bem, bem real. Aí eu fui de ônibus. Quando eu cheguei no hospital, minha vista escureceu. E eu falei, Senhor, eu quero ver, porque se eu desmaiar, ninguém vai saber o que eu estou passando. Voltei, eles me internaram. E aí eu fui operada de urgência. Eu lembro que quando eu acordei, o médico estava com uma coisinha que parecia uma... Sabe feijão quando você planta? Não fica aquela cabecinha e a tripinha? Então estava aquilo ali na mão dele, ele todo ensanguentado. E ele falou para mim assim, que dia você nasceu? Eu disse 7 de setembro. Ele falou, não, você nasceu 2 de outubro. Você estava com uma hemorragia interna há 4 dias. E isso aqui estava te matando, era o bebê. Ele tirou a trompa, tirou o ovário e me operou e disse, olha, a possibilidade de gravidez agora é meio, mas você já tem 2 filhos, então com 2 trompas, metade, né? 50% de chance. Veio o menino. Aí o menino, o médico disse que a cabeça dele era maior que o corpo. A Ana viveu isso comigo. A Ana e o Luiz Galdino moram no Quarentenário. Naquela época eu não tinha onde morar, eu morava num quarto 3x3, não tinha banheiro, não tinha água, não tinha pia, não tinha nada. E esse irmão disse assim, não, eu vou construir, tem uma casa lá, vai morar lá e a gente vai construir para você. E eu fui para lá. E quando eu cheguei na casa dele, eu tive esse menino, o Silas estava grávido e na ultrassom aparecia que ele tinha hoje o que eu chamo de, hoje eu sei, né? Que a espinha que nasce aberta e a cabeça tem que ter uma válvula, né? Eles falam que é hidrocefalia, né? E aí eles falaram isso quando foi, e meu esposo tinha uma hérnia enorme. Quando foi mais ou menos no 8º mês para o 9º, eu morando na casa dela, esse moço que não era crente, que hoje tem um sonho. Ele sonha que meu filho tem 3 anos, ele vê o menino correndo, normal, e ele falou assim, eu vi seu filho correndo, Deus vai curar ele, e Deus falou para mim que eu preciso sustentar vocês, porque seu marido tem que operar a hérnia, porque a hérnia vai romper. Nem sabiam da hérnia. Ninguém, só eu. Aí ele vai para o estivador, operar da hérnia, e esse moço, que já havia me cedido a casa, que fez um quarto cozinha para mim com um outro irmão chamado Zé no Quarentenário, começa a me sustentar. Ele sustenta a esposa mais 10, eu, Jairo, mais 2, que era a Lídia e a Priscila, e eu grávida. Aí um dia acaba tudo, né? Acabou. Naquela noite eu vi Deus me deu um sonho de um Fusca azul que parava na minha casa. Eu acordei e falei assim, Ana, eu vi hoje um carro que parava e trazia as compras. E ela quieta. Só que naquela manhã só tinha 1 quilo de arroz para o almoço. E ele tinha saído desesperado tentando serviço, porque ele tinha a responsabilidade de nos sustentar. Quando deu 11 horas, o Fusca parou. E só de farinha de mandioca veio 5 quilos. Ele bateu palma e perguntou assim, aqui mora o irmão Jairo? Eu falei sim, mas o irmão Jairo era irmão Jairo, eu, Lídia, Priscila e eu grávida.
né? Então 4. Mas veio comida para os 12. Veio 5 quilos de farinha de mandioca. Pensa, é muita farinha, né? Veio mistura, arroz, encheu os meus armários, encheram todos os da Ana. E quando eles foram embora, veio enxoval do menino, fralda para o menino, e deixaram dinheiro para pagar as contas. Luz, água. E aí quando acabou que eles colocaram as compras, aí a Ana disse assim, Dora, eu vou te falar, só tinha 1 quilo de arroz para o almoço. Então assim, a nossa vida é um milagre. A gente passou pelo Covid, a gente é um milagre. Exatamente. A gente é um E milagre. a senhora acabou respondendo a pergunta que eu ia fazer, né? Que eu ia perguntar para a senhora. A senhora acredita que Deus ainda faz milagres? Porque as pessoas falam que milagres Deus fazia antigamente, né? A gente Não. escuta muito isso. Só- Hoje só- ele ainda faz. Só não. É o que eu te falo. Só não acredita em milagre quem não tem intimidade com Jesus. Quem ainda não viu Jesus nu. A questão é essa. Você precisa ter intimidade. E Paulo, ele dizia isso. Ó profundidade do conhecimento. Uhum. O que é intimidade? É conhecimento. Eu sou íntima do meu esposo a tal ponto de nós nos encontrarmos no meio de uma multidão de 3.000 pessoas. Porque é isso. Você está num show, está você e tua esposa, ou seu namorado, né? E de repente ela vai no banheiro, em algum lugar, você estica o pescoço. Tem 3.000. Mas, opa, tá cheio, né? Olho biônico. Então, a intimidade, eu falo que é esse conhecimento. Você conhece Jesus. Sabe, quando tu passares pelas águas, olha que coisa linda. Eu estarei contigo. Uhum. Rios não te submergirão. Eu, pelo vale, eu não vou temer, porque tu... Olha que coisa. Jesus, ele fala assim, eu estarei contigo. E depois você fala, tu estás comigo. Esse amor, essa intimidade, você sabe, ele é o teu Senhor. É tão gostoso isso. Uhum. É você dobrar o joelho e falar, Jesus, ó, eu sei, tudo bem, tu não faz mais nada, né? Porque tu sabe, né? A Bíblia era tão perfeita que ela diz assim, que mesmo que a pessoa esteja errada, a Bíblia ela fala isso, mesmo que a pessoa não seja inocente, Deus vai fazer ele escapar pela pureza das tuas mãos. Por te amar. Por te amar. Então, assim, quando você sabe que ele te ama e você ama, é aquele relacionamento de plena confiança. Se você confia, é aquela história, né? Se não tiver confiança, acabou o relacionamento. Então, se tem alguém que diz, ah, mas Deus não faz milagre, querido, sinto te dizer, acabou o seu relacionamento. Você não está tendo relacionamento com Cristo. E se você tiver, foram tantas coisas. Um dia a Priscila com o Silas, nossa, passou a noite aqui. Eles estavam no Guarujá e eles foram para um congresso, uma coisa assim. Eles foram e eles estavam vindo, eu não lembro a rua, mas estavam vindo da igreja para ir pegar o ônibus. No meio do caminho, uma mulher abre a porta da casa. Entra. E os dois ficam tipo, então tá, entramos. Quando eles entram, passa 2 caras de bicicleta e a mulher falou, eles iam te assaltar. Mas Deus falou para mim, coloca eles 2 para dentro. Então assim, o meu filho, ele é caminhoneiro, então ele sempre conta que ele estava na estrada e um comboio, né,
Pronto, ia um comboio para um lugar e a estrada estava sempre aberta, mas naquele dia eles haviam fechado a estrada para manutenção, mas não sinalizaram. Pensa em 3, 4 caminhões. Caminhão não, que é container. Né? É que eu sou péssima em... As carretas, né? As carretonas, eu sou péssima em Constellation. Para mim tudo é Fusca, para mim tudo é baú, entendeu? Mas para caber um container, né? Então tava todos e na cabeça deles a estrada está livre. E eles estão indo. E aí o meu filho disse que ouviu o Espírito Santo dizer, diminui e sinaliza. E na hora ele diminuiu e sinalizou para os demais. E quando ele fez isso, ele já olhou e viu que estava tudo fechado. Ele falou que ele puxou para cá e os outros, segundo o sinal dele, puxaram para lá e não houve um acidente em proporções assim absurdas, porque naquele momento o Espírito Santo disse, diminui. Entendeu? Então assim, eu não consigo acreditar numa pessoa que se imagine tendo um relacionamento com Cristo que não vive um milagre, porque é impossível. E nós estamos aqui, gente, vive um milagre. Sim. A câmera, o celular, eu tenho certeza que tudo que eu toco aqui é um milagre. Entendeu? Eu sei que não foi de graça, que não foi à toa, que custou oração, confiança, né? Então, eu não consigo, eu fico assim, perplexa quando alguém diz assim, não, Deus falava, hoje não fala. Sim. Deus, como não fala, gente? Como não fala? Você não escuta. Eu falo isso com a minha esposa direto, porque eu até falo, já falei aqui na igreja, e como o Gabriel falou, né, tem pessoas que falam que Deus ele se agitava naquela época, né? Mas a gente vive um milagre todos os dias. Teve uma época da minha vida que só eu estava trabalhando em casa. E, como você sabe, eu te falei no carro, né? Tinha os passarinhos para dar de comer. Tinha os passarinhos para dar de comer. E eu lembro que eu perdi um emprego nessa época. E Deus nunca deixou faltar nada. As contas estavam pagas no mês. E minha esposa desesperada, sempre tinha mistura, sempre tinha arroz, tinha feijão, tinha tudo, as contas pagas, e eu não conseguia entender. Minha esposa olhava assim e falava assim, o que tu fez? Eu falei, eu não fiz nada. Você vê que é interessante? A Priscila, eu tenho a Priscila, eu precisava que ela queria ter o canto dela. E isso é uma outra história para ela contar a necessidade de passar por Samaria, né? Ela teve essa necessidade. E ela precisava do canto dela, mas não podia ser muito longe do meu, porque ela tem um neném autista, que também é uma outra sugestão para vocês, porque é muito complexo esse negócio de autismo. E aí ela pediu a Deus que Deus falasse com ela, e Deus falou com ela. Ela foi numa igreja e o irmão pregando falou para ela assim, a terra é sua, eu estou te dando a terra e ninguém vai tirar você de lá. Toma posse, a terra é tua. Aí na frente da minha casa tem o Calipau e o pessoal começou a invadir o Calipau. E ela falou assim, e aí foi dito que quem tinha uma casa podia fazer lá tal. Ela fez. Ela foi lá com a cara, a coragem e a fé. Ela fez o barraquinho dela, juntou com os irmãos e tal, fez o barraquinho. Quando ela fez o barraquinho, aí veio o levante, né? Aí começou aquela tal, e no final acabaram por denunciar a ambiental, né? Acho que é ambiental, eu falo. Ela foi denunciada pela ambiental. Aí foi, né, todo o povo lá para tirar ela do barraco, né? Fui lá ver, na verdade. Aí foi algumas patentes, bateram lá, olharam, falaram, gente, ela mora aqui mesmo. Era o único barraco que tinha lá dela. E todo mundo ficou perplexo, ela mora aqui. Ela disse, moro.
e vamos. Aí, como ela viu que todo mundo, ela virou e disse assim, olha, né, ele falou, não, foi uma denúncia, tal, com fotos, tal. Ela disse, bom, então vamos resolver, vocês querem que eu saia daqui, então me dá um tempo, eu vou pegar minhas coisas e vou pedir para os meninos, meus vizinhos, tirarem o barraco, porque foram os que fizeram, então para vocês não demolir e tal. Aí o rapaz de patente olhou para ela e falou assim, ninguém tem o poder de tirar você da tua casa. Ninguém te tira daqui mais. E ela tá lá. Então, assim, lógico que quem não tem Deus vai dizer, nossa, ela invadiu, nossa, não. Mas, na verdade, Deus era dono da terra. Uhum. E ele disse, vou te dar. E ela entrou na palavra que Deus havia dito a ela, meio perdida, sozinha ela e o neném, né? Mas ela entrou firme naquela palavra. E aí vem outras histórias assim, muito mais empolgantes, impulsionantes, né? Que Deus faz. Ela tinha uns 5, 6 anos, lá no Quarentenário tem um braço de mar. E eu ia com as crianças lá. E nesse dia, eu me distraí com as gaivotas, olhei para os pombos. Quando eu olhei para o pombo, a minha mais velha, eu olhei de novo, estava a minha mais velha aqui e a Priscila aqui. E Priscila estava assim, com os braços abertos. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Não dava tempo de eu chegar. Então eu falei, Lídia, pega a tua irmã, porque dava tempo para a Lídia chegar, mas a Lídia também tinha 10, ela tinha 5, então, né? E deu tempo, sei lá, Deus, como é que a gente conseguiu, e eu peguei a menina. E quando eu trouxe a menina, eu perguntei a ela assim, vocês cortam? Aí quando cheguei a menina chegou, eu falei, Priscila, porque lá a correnteza é por baixo. E eu falei, Priscila, como é que você ficou? Ela falou, fiquei na pontinha do pé. Como? Como? Então ali Deus ficou segurando ela até que eu conseguisse chegar. Na ponta do pé. Que diferença. Entendeu? Então assim, a gente eu passaria aqui assim dias. Só contando, porque eu acho impossível você ter Jesus e não ser. Não precisa ver. Você é um milagre. Você é. Sabe, quem te viu e quem te vê. Você é um milagre, né? Às vezes há tantos segredos dentro do nosso coração que as pessoas desconhecem. Então só você sabe que é um milagre. Amém. Aí eu vou me embora. Eu acho que já deu mole tantos, né? Infelizmente deu tempo, né? Mas a gente, eu quero agradecer a senhora por essa conversa, né? Pra gente é muito bom, foi muito bom porque a gente escuta muitas pessoas falar de Deus e falar dos seus testemunhos, mas a senhora transmite uma coisa diferente, né? A senhora realmente tem essa intimidade, a gente vê que a senhora tem essa intimidade com Deus e é muito bom ouvir isso, né? Muito bom. E com certeza a gente vai procurar um jeito de trazer a senhora de novo. Com certeza. Com certeza. Trazer a senhora de novo. Mas eu fico muito feliz, porque, assim, é interessante, assim, né, eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito superficiais. É mais fácil eu dar dinheiro a um youtuber que vai falar para mim assim, força, fé, você é o cara, você pode, você vai lá. Na verdade, Jesus fala o tempo todo, não temas, eu sou contigo.
Mas eu não quero ouvir a Bíblia dizendo não tem, mas eu sou contigo, porque é arcaico, é chato, nada a ver, entendeu? Eu prefiro ver o fulano de tal dizendo, tu é o cara. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente está muito superficial. É que a gente estava conversando, a gente vai pregar, o pessoal está levando pregadores, paga milhares, sei lá quantos mil, para trazer uma palavra. E ele precisa inovar, porque ele precisa receber. E aí ele traz uma palavra que não tem nada a ver, gente. Eu vi um pregador hoje, Stephanie, falando assim no Instagram, ele é bem famoso. Ele falou, cheio de criança, e ó a frase dele, ainda bem que Adão nasceu adulto. Eu falei, eu não vou nem comentar. Eu falei, gente, e ele tem 2 filhos. Ué. Eu disse, cara, me explica isso que eu não entendi. Não é possível que ele falou isso, não. Falou, tá lá no Instagram. Só se agora ele apagou porque alguém... Mas ninguém fala contra. Porque eles têm assim uma idolatria que o cara fala, entendeu? O cara fala. Eu acho que a gente está muito... É o que você falou. As pessoas não veem milagres porque elas não têm... Elas ainda não entenderam quem é Jesus, gente. Jesus é muito lindo. Ele é muito, 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 muito. Gente, eu não consigo me imaginar. Foi bom mesmo passar 6 anos no mundo. Foi 6 anos que eu fui violentada, eu fui abusada. Eu vou ter outra pessoa. Passou literalmente pelo deserto. Passei. E foi bom, porque hoje você entra na igreja e você olha e não tem aquele olhar ridículo, né? Que eles pensam assim, que todo mundo tem uma vida. Não. Todo mundo veio com cicatriz. Todo mundo tem uma história. Né? E eu aprendi. Foi bom para mim. Foi, como eu seria diferente? Você pensou se eu não tivesse o Jairo? Então, eu ia perder você, não posso. Então eu quero agradecer vocês que estão assistindo a gente, tá? Que vocês assistiram, tenham acompanhado os vídeos aí. E a gente se coloca à disposição de vocês para perguntas, dúvidas, temas que vocês queiram colocar como sugestões para a gente trazer. De repente você tem alguma pessoa para indicar que você queira ouvir a história dela, queira ouvir os testemunhos, né? Então a gente está aqui para poder trazer o melhor do Evangelho de Jesus, né? Então aqui a gente aprende com testemunhos, com pessoas que possam edificar nossas vidas, e eu acredito que esse vídeo foi um vídeo que vai edificar a sua vida. Amém? Amém. Só agradecer mesmo a nossa irmã Dora. Vamos trazer ela mais vezes aí. A filha dela também está ali. Vai vir também participar do nosso podcast. E que Deus possa abençoar mais vezes a sua vida e a família da senhora. Amém. Siga, compartilha, curta, tá? E aproveite para poder assistir todos os outros vídeos.